Muito boa noite a todos, amigos da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Que a paz do nosso Divino Mestre nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Mais uma vez estamos aqui ao vivo com a nossa transmissão simultânea à nossa página do Facebook da Sociedade Escola do Mestre Jesus e também ao nosso grupo da Sociedade Beneficente. E desde já agradecemos a todos os irmãos que estão se conectando nesse importante trabalho, principalmente nos dias atuais de pandemia que o nosso planeta vive, esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, onde, através desse trabalho, podemos levar o conforto, o entendimento, o estudo, o aprendizado, para que nós possamos navegar os nossos barcos das nossas existências atuais por esses mares um pouco revoltos, tendo como guia aquele que muitas vezes nós esquecemos, que é o espírito de maior envergadura moral que passou aqui sobre a terra, o nosso divino Mestre Jesus. Somos irmãos privilegiados, temos uma doutrina que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E nesses momentos que estamos vivendo atualmente, é chegada a hora de colocarmos em prática tudo que nós estamos aprendendo. Principalmente a prática da caridade, do saber ouvir aqueles que estão ao nosso redor. O trabalho na caridade é aquele que, quanto mais nós fazemos, mais nós dividimos, mais nós recebemos. E nós, através não só da doutrina espírita, porque todas as religiões, outras religiões também podem nos auxiliar na prática da caridade, mas a doutrina espírita, em especial, essa doutrina que resolvemos seguir, aprender, estudar e ter a fé raciocinada, é muito importante e que nós possamos, quando surgir as oportunidades, arregaçar as nossas mangas e partir na prática do bem ao nosso próximo. Bom, eu sempre aviso a todos, nós já estamos com 29 irmãos conectados, que nossa transmissão é ao vivo, e às vezes pode ocorrer algum probleminha com a internet, com o som, aí vocês vão nos enviando feedback, mandando aquele joinha, fazendo alguma crítica também, se estivermos passando por algum problema, que aí nós vamos procurando corrigir aqui. Nós não somos profissionais, somos amadores na área, mas procuramos, dentro do possível, levar a melhor transmissão possível a cada lar, a cada irmão que está aqui conectado conosco, a cada internauta. Bom, hoje nós temos uma alegria imensa, porque nós iremos receber o nosso palestrante da noite. Eu tenho até alguns livros aqui, ele teve a oportunidade de trabalhar durante um bom tempo ao lado do Richard Simonetti, um escritor da cidade de Bauru, e que tem obras maravilhosas, e com certeza vai ser uma noite muito legal para a gente de aprendizado, e hoje vai ser um novo formato, viu, pessoal? Eu vou fazer umas perguntas e o palestrante da noite vai responder. Eu vou aqui começar a dividir tela com o nosso amigo Sidney Fernandes, de Bauru. O Sidney é escritor espírita, escreveu 13 obras, e nesse momento, então, dou as boas-vindas ao nosso irmão. Muito obrigado, Sidney, em nome de todos aqui de Araraquara. Nós saudamos toda a população aí de Bauru. Você seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite, Sidney. Olá, Edu. Muito obrigado pela oportunidade. Meu abraço a você e a toda a diretoria da casa que está promovendo esse encontro. Meu abraço a Cleusa Bife, que fez o contato comigo. Ela é sempre a minha anfitriã, o meu contato. E agora, mesmo sem a minha presença física, estamos aí, junto de vocês de novo. É isso aí, Sidney. Muito obrigado, viu? Bom, então, nós já estamos com 37, 39 irmãos conectados. Já temos aqui algumas mensagens. Parece que a nossa transmissão está boa, está ok. E a gente pede, então, para a espiritualidade maior que continue assim, que a gente possa ter uma noite muito proveitosa, de bastante aprendizado. Eu, como de praxe, todos os trabalhos da casa se iniciam com uma prece. Eu gostaria, então, de convidar a todos
para que com os olhos fechados possamos agradecer ao nosso Deus de amor e de bondade, que propicia-nos esses momentos importantes para que aqui estejamos reunidos, utilizando as ferramentas da tecnologia, que muitas vezes pensamos estar distantes, mas estão aqui ao nosso alcance, basta que nós tenhamos a força de vontade, e assim entrelacemos pensamentos e corações na busca do bem comum. Que essa noite possa ser abençoada por todos os trabalhadores do Centro Espírita Amor e Caridade, da nossa casa, da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, que nossos mentores nos inspirem, para que possamos ter uma noite bastante proveitosa, de bastante aprendizado, e que todos que estão aí conectados possam sentir essa paz que nós estamos sentindo agora, trazida pelos trabalhadores da Seara do Mestre Jesus. E em agradecimento, vamos orar a oração que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós, ó Pai, o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, mais uma vez as nossas dívidas, assim como vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações, mas livra-nos de todo mal, pois é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. A gente pede para que possam ir compartilhando o nosso bate-papo aqui, a nossa palestra da noite, para que mais pessoas possam ir chegando e que a gente possa ter uma noite muito legal, muito bacana aqui, ao lado do nosso amigo de Bauru, Sidney. Sidney, hoje, como eu já avisei a todos, nós vamos ter um formato diferente. Vão ser perguntas e respostas. E, pessoal, o Sidney, ele tem um artigo que ele escreveu, e o artigo diz o que faria Jesus. E eu achei que veio tão a calhar nesses dias que nós estamos vivendo hoje. Então, nós vamos fazer o nosso bate-papo baseado em cima desse artigo que o Sidney escreveu. Sidney, eu gostaria de iniciar perguntando a você qual foi a maior revolução registrada pela história universal. Tá certo, Edu. Eu reitero o meu agradecimento pela oportunidade e vamos tentar responder. A maior revolução espiritual registrada pela história da humanidade, Edu, sem dúvida, foi protagonizada por Jesus. As claridades trazidas por Jesus, sobretudo seus exemplos e atos, constituem seguro roteiro de aperfeiçoamento da vida terrestre. Note bem, Edu, nós tivemos aí muitos missionários que vieram à Terra e pregaram e trouxeram grandes verdades, mas nenhum como Jesus, que não apenas teorizou, não apenas trouxe a sua palavra, o seu exemplo, mas ele vivenciou aquilo que ele pregou. Daí a gente dizer, eu percebi que na sua apresentação inicial, você referiu-se a ele como sendo o espírito de maior envergadura que passou pela Terra. Sem dúvida, Jesus é o governador moral do nosso planeta. E ele, muito antes que a Terra existisse, quando ela se desprendeu da massa solar, ele já estava presidindo a formação do planeta Terra. A gente fala em Jesus e como ele protagonizou o surgimento de uma nova era. Nós estamos no ano de 2020 e falamos em 2000 anos, mais ou menos, que Jesus nasceu, mas não temos ideia do trabalho que ele realizou muito antes de ele vir para a Terra. Já temos notícias com Emmanuel, no livro O Caminho da Luz, de que Jesus já se preocupava conosco
muito antes de a Terra surgir. E mesmo depois disso, 6.000 anos antes, começou a enviar mensageiros, missionários, a fim de preparar a humanidade para as elevadas finalidades da vida. Então, Edu, a mensagem de Jesus, que foi ilustrada por parábolas, advertências, continha as verdades gloriosas, eternas, do determinismo, do amor e do bem, que é a lei que rege todo o universo, Edu. Certo, Sidney. Jesus, ele sabia que toda essa semeadura, né, que essa colheita, ela não seria breve. Todo agricultor, quando ele planta alguma coisa, ele sabe mais ou menos a época que ele vai colher, a época das chuvas. Então a gente pergunta, Jesus sabia que essa colheita não seria tão breve, Sidney? Sem dúvida, ele fez grandes preparativos. Esse semeador sabia que, não obstante esses longos preparativos, a colheita não seria breve. As almas convidadas ao esforço regenerador teriam grande dificuldade de assimilação da sua mensagem. Embora ela houvesse sido regada pelas palavras sábias e compassivas do Mestre, a mensagem era grandiosa, Edu. Muito grandiosa. Imagine você, nos tempos atuais, em que os homens, o planeta, já é um pouco melhor do que naquela época. Então, nós temos aí demonstrações de evolução do planeta Terra, do homem. Há pouco tempo atrás, Edu, você passava numa praça e via um escravo sendo castigado e deixado ali para morrer, e as pessoas passavam por ali e achavam aquilo normal. Vai fazer isso hoje com um animal que seja. Então, houve uma evolução, sim, dos habitantes da Terra. Ah, mas tem muita coisa errada. Sem dúvida. E estamos passando, nesse instante, por um dos cataclismas que estão sendo necessários para o despertamento nosso, da humanidade. Mas mesmo agora, Edu, nós temos ainda dificuldade de aceitar algumas colocações de Jesus. Quando se fala, por exemplo, em perdão ao inimigo, quando se fala em tolerância, nós encontramos exemplos tristes de intolerância religiosa, preconceito de orientação sexual, um absurdo preconceito em relação à cor da pele, ou ao sotaque, ou à origem do indivíduo. Ficamos sabendo hoje que, infelizmente, um país da África muito pobre está prestes a entrar numa guerra civil. Então, imagine, mesmo com o passar aí de 2.000 anos, que foi suficiente para que a humanidade progredisse um pouco, e temos que admitir que ela progrediu um pouco, ainda hoje certas palavras de Jesus são encaradas com cepticismo, com certa estranheza. Ah, esse não é assunto para tratar aqui. Pessoas, por exemplo, que trabalham no local do trabalho, elas, quando você fala em religião, em oração, não, isso não é assunto profissional. Meu Deus, todo e qualquer lugar, todo e qualquer tempo, é momento de lançarmos mão da oração, da nossa fé, da confiança em Deus, e mesmo hoje, passados 2.000 anos, há alguma estranheza em relação a isso. E coisas assim comezinhas, coisas absolutamente normais, que já deveriam ter sido aprendidas por nós, da humanidade atual, ainda não aceitamos plenamente a mensagem de Jesus. Aliás, até aceitamos, né? Mas não praticamos. Então, ele sabia que a humanidade, naquela época, não estava preparada. E ele mesmo anunciou que mandaria um consolador. E esse consolador prometido
iria complementar a mensagem, porque ele não poderia dizer naquele momento tudo o que a humanidade precisava ouvir. E até o presente momento ainda há dificuldade para isso. Então, imagine, naquela época, Edu, como as pessoas ainda tomaram conhecimento. E de que forma que Jesus falava com a humanidade? Através de metáforas, através de histórias, de parábolas, para que eles pudessem assimilar a mensagem de amor que Jesus estava trazendo para a Terra. Então, ele sabia, viu, Edu, que a sua colheita, a sua mensagem demoraria um pouco para frutificar no coração dos homens. Perfeito, Sidney. Todos nós sabemos, Sidney, que Jesus, ele teve que, tipo assim, montar um time. Ele tinha que estar rodeado das melhores pessoas para obter esse êxito na sua semeadura, em sua importante missão. Mas Jesus, sabendo de toda a agressividade, todo o comportamento de Paulo, por que Jesus convocou Paulo de Tarso, Sidney? Você sabe que, por uma coincidência, hoje a minha esposa fez uma pergunta, eu tive que fazer uma pesquisa e tive que acabar por reler a epopeia de Gesiel, que foi registrada por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Então, o momento que Gesiel é lançado à escravidão, em alguns navios que ele depois é convocado para ajudar a salvar um patrício romano que estava morrendo dentro do navio, e depois ele é encaminhado para Simão Pedro, e a partir dali que ele começa a tomar contato com a Casa do Caminho, e é ali que ele descobre que aquele anúncio que havia sido feito pelos profetas de que viria o Salvador já havia acontecido. Jesus havia falecido um ano atrás. Pois bem, esse mesmo Gesiel, que a partir dali tem que trocar de nome, é escolhido até um nome grego, Estevão, ele se tornou um baluarte na pregação, na defesa dos princípios cristãos. E vamos adiantar um pouco a história, senão não vamos ficar contando só a história de Gesiel e de Estevão. E lá na frente, Estevão é lapidado. Por quê? Simplesmente porque ele estava pregando a palavra de Jesus. E por quem que ele foi lapidado? Quem que assinou a sentença de morte dele? Saulo de Tarso, que nada mais era do que o nosso Paulo. Ora, mas por que Jesus foi convocar esse perseguidor de cristãos? E Jesus aparece pessoalmente às portas da cidade de Damasco, e ele cai do cavalo, fica cego, é encaminhado para a cidade de Damasco, e lá Jesus aparece para Ananias. Aí surgem vários fenômenos mediúnicos. Acabei de escrever um artigo exatamente citando esses fenômenos mediúnicos que são descritos nos Atos dos Apóstolos. E Ananias, quando vai colocar as mãos para tirar a cegueira de Paulo, Jesus, o senhor sabe muito de quem nós estamos falando aí? O senhor está pedindo para eu restituir a visão desse homem que está nos perseguindo? Aí vem aquela célebre frase de Jesus, Edu, que ele diz, não, esse é o meu vaso escolhido, que vai levar a minha palavra pelas cidades do Mediterrâneo, diante de reis, diante do povo, vai espalhar a minha mensagem pelo mundo. E realmente, Edu,
não fosse Saulo, que depois tornou-se Paulo de Tarso, nós nem conheceríamos Jesus, e muito menos o Evangelho de Jesus. Tudo bem, escreveram o Evangelho, mas mesmo os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João nem seriam conhecidos, passaram a ser conhecidos através do Novo Testamento, porque o Primeiro Testamento estava circunscrito ao povo judeu. Pois bem, esse maluco que perseguia cristãos, ele foi convocado. Um espírito luminoso, enérgico, e graças à fibra, dedicação, fidelidade ao Cristo e determinação, a mensagem cristã espalhou-se por todo o Mediterrâneo, ganhando contornos de universalidade. De igreja em igreja, de cidade em cidade, o convertido de Damasco inflamou corações e, com suas epístolas, tornou o Cristo conhecido por todo o planeta Terra. E é bem fácil da gente entender isso, né? Hoje em dia, Edu, não sei se você gosta de futebol, mas quando você vê um jogador que se destaca num outro time, você fala assim, nossa, eu gostaria de ter esse jogador no meu time. E aí, na etapa seguinte, no campeonato do ano seguinte, você faz todo o possível para contratar esse jogador para o seu time. Foi exatamente o que Jesus fez. Viu em Paulo a fibra, o espírito luminoso, enérgico, dedicado, fiel e determinado para espalhar a mensagem cristã por todo o universo terrestre. Edu. Ok, Sidney. Muito interessante, né? Mas, Sidney, nós sabemos que mesmo antes do Cristo, pelos seus precursores, né, sua mensagem começou a ser já difundida, já começou a ser preparada à Terra até os dias de hoje. Mas também sabemos que muitos acabaram moldando, segundo as suas conveniências, interesses pessoais, tudo que o Cristo veio nos ensinar, nos exemplificar. A pergunta é a seguinte, Sidney: a mensagem cristã ela foi corrompida? Olha, mesmo com o extraordinário trabalho desenvolvido por Paulo, por filósofos, homens de grande saber, emissários convocados por Jesus para coadjuvar a grande obra, constatou-se um gradativo afastamento das pessoas da mensagem cristã. Mesmo junto dos religiosos, nasceu a corrupção e a deturpação dos conceitos cristãos. E da parte do povo, o esquecimento, o desprezo pelas leis divinas e a procura da salvação por meios menos complicados do que a transformação interior e a luta contra os maus sentimentos. Naquela época, surgiram vários que se propuseram a complementar a mensagem de Jesus. A partir do momento que encontraram no Evangelho de João a informação de que Jesus mandaria um consolador para complementar a sua mensagem, muitos se arvoraram em complementar essa mensagem. Um deles foi Maniqueu, que dividiu o mundo assim em duas metades, os bons e os maus. Surgiu dele, inclusive, uma grande deturpação da mensagem cristã, como se os que fossem maus não tivessem jeito. Eles estavam irremediavelmente perdidos. Veio o Espiritismo para dizer que não é isso. Veio o Espiritismo para limpar as sombras da Idade Média, em que, infelizmente, muitas pessoas se confundiram e passaram a, vamos dizer assim, administrar aqui da Terra quem entrava no céu, quem não entrava, quem podia ser curado, quem não podia.
O fenômeno mediúnico, por exemplo, era considerado assim uma anomalia. O indivíduo, se manifestasse qualquer ligação, qualquer sensibilidade mediúnica, imediatamente era conduzido à tortura, ao fogo. Eles tinham um método bem interessante para saber se a pessoa era um bruxo ou não, sabe, Edu? Era assim, amarrava uma pedra muito pesada no pescoço do indivíduo. Se ele afundasse e morresse, não era bruxo. Mas se ele boiasse, sim, ele era bruxo. Então ele tinha poderes extrasensoriais. Então ele era queimado no fogo. Então você vê que tudo isso era feito, as torturas, as violações sexuais, as cobranças dos cristãos da época, para você conseguir alguma coisa no céu, você tinha que passar, cumprir com uma remuneração para aqueles que se arvoravam em donos das chaves do céu. Então, realmente, infelizmente, tanto da parte dos líderes, daqueles que conheciam, naquela época pouca gente era alfabetizada, poucos sabiam ler ou escrever. Então, da parte desses mais inteligentes, principalmente religiosos, nasceu a corrupção e a deturpação dos conceitos cristãos. E da parte do povo, eles começaram a achar que a proposta de Jesus era complicada. Que história é essa? Para eu poder ir para o céu, eu tenho que me melhorar interiormente, eu tenho que superar os meus maus sentimentos. Será que não tem um outro caminho mais curto, não? Então, realmente, Edu, já naquela época, nós percebemos essa deturpação, essa fuga da mensagem cristã, a autêntica mensagem cristã, coisa que, infelizmente, ainda se arrasta até os nossos tempos. Perfeito, Sidney. Sidney, nós somos espíritas e somos trabalhadores das casas espíritas, estamos lá principalmente às terças-feiras, que é o dia do nosso tratamento espiritual, e a gente recebe muitas pessoas até de outras religiões e que vêm com uma certa curiosidade sobre a doutrina espírita, né? E aí nós acabamos falando que a doutrina espírita ela é baseada no ajuda-te que o céu te ajudará, é uma doutrina extremamente meritória, pois ela nos mostra que através do nosso esforço pessoal, da prática do bem, da nossa transformação moral, é que nós vamos melhorando a cada dia, um pouquinho a cada dia. Porém, lá atrás, já na antiguidade, Sidney, podia-se comprar o perdão de Deus por nossos pecados. Você poderia falar para nós sobre as indulgências? O que são essas indulgências, Sidney? Edu, colocavam-se 2 encarregados numa mesinha e um levava consigo vários pergaminhos enroladinhos e outro uma espécie de vaso que na época eles chamavam de gasofilácio. Tinha até uma piadinha, um verso que eles cantavam dizendo que quando uma moeda ressoava, ecoava dentro do gasofilácio, uma alma era libertada do purgatório. Olha só, Lutero, quando ficou sabendo que existia uma tabela, tipo assim, bom, se você cometeu um pecado X, você vai ter que pagar tanto para se livrar dele. E ele ficou abismado com aquilo. Tanto é que Lutero virou a mesa e praticamente ele foi acolhido depois pela Igreja Anglicana e toda a Alemanha aceitou as colocações de Lutero, criando, naquela época, o protestantismo, porque era um absurdo o que os homens da época estavam fazendo. Estavam vendendo o céu. E sabe aqueles 2 que eu falei lá no começo, que ficavam sentadinhos numa mesa ali?
Então, vinha uma pessoa e pagava para limpar o pecado dele. Mas ele já aproveitava e comprava outro pergaminho para compensar os próximos pecados dele. Então, ele tinha intenção de matar uma pessoa, ele já comprava 2 pergaminhos para limpar o passado e o futuro dele. Olha só até onde vão esses absurdos. Então, as indulgências, Edu, foi um mecanismo criados em meados da Idade Média que concedia a remissão completa dos pecados cometidos através do pagamento monetário. Após adquirir uma indulgência, o comprador estaria com seu lugar garantido no céu. A partir do século XIV, essa forma de ganho financeiro passou a ser execrada por homens de bem, destacando-se John Wycliffe, na Inglaterra, Jan Hus, que você sabe bem de quem eu estou falando, na Boêmia, e já no século XVI, o monge agustiniano Martinho Lutero, que eu já mencionei. Agora, Edu, você vai dizer assim, Silvio, você está falando coisa do passado, isso aí não existe mais. Não existe, Edu? Há poucos dias eu vi um companheiro de uma outra religião com uma sacola assim de canetas esferográficas que haviam sido abençoadas. E quem comprasse aquela caneta estava garantido que ele passaria em qualquer concurso. Depois, quem me contou essa história foi Richard Simonetti. Ele estava numa cidade e ele estava entrando numa igreja e, de repente, havia um senhor lá pregando e ele tinha uma espécie de coroa e quem colocasse aquela coroa na cabeça iria com certeza para o céu. Então, ele começou pedindo um determinado valor, que era muito alto, foi abaixando, até que um dos companheiros lá, quando chegou no valor que ele podia, colocou a coroa para que o indivíduo fosse agraciado com o céu. Para você ver, Edu, que ser espírita é meio complicado, né? Porque nós não temos chaves mágicas. Você acabou de falar aí que o princípio fundamental da doutrina espírita é a lei de causa e efeito. Dependendo do que eu planto, eu vou colher. E não tem quebra-galho, não tem pergaminho, não tem caneta mágica, não tem nenhum tipo de intercessão da parte de qualquer criatura aqui na Terra que possa limpar, abre aspas, os nossos pecados. A única maneira de nós termos uma vida melhor, prepararmos o nosso futuro na espiritualidade, é nos esforçarmos, como já dizia Kardec, reconhecendo-nos como autênticos espíritas, com a nossa transformação moral e os esforços que venhamos a desenvolver para domar as nossas más inclinações. E vamos um pouco mais além. Hoje em dia, a própria medicina começa a reconhecer que para que o indivíduo melhore de saúde, ele possa prevenir males que ocorram na sua vida, os próprios médicos estão recomendando a espiritualização do indivíduo. Não falam religião, falam em espiritualização. Então, vejo hoje o testemunho, vários cardiologistas dizendo, meu filho, você tem que se ligar a alguma ONG, você tem que ser mais solidário, você tem que desenvolver a empatia, pensar mais no semelhante. Mas, doutor, o que tem isso a ver com a minha doença? A partir do momento que você melhora o seu comportamento, você tem melhores chances de prevenir suas doenças e curá-las. Sabe, Edu, foi feita uma pesquisa há pouco tempo, pessoas que se dedicam ao próximo conseguem controlar melhor a sua pressão sanguínea. Isso é matemático, isso é científico.
Então, não tem almoço grátis, viu, Edu? Nós temos que conquistar o nosso equilíbrio para lá na frente voltarmos à espiritualidade melhores do que chegamos no nosso nascimento. Perfeito, Sidney. Sidney, algo que nós estamos vendo acontecer muito nos dias de hoje é uma polarização, né? Tem uma polarização muito grande entre esquerda, direita, o bem ou o mal, principalmente nos dias de hoje, mediante toda essa pandemia, os conflitos que nós estamos presenciando. A moral do Cristo é o único antídoto para combater todo esse radicalismo existente entre o bem e o mal, Sidney? Sem dúvida, viu, Edu? Você foi em cima de um ponto muito importante. Não há, como eu falei, palavras mágicas. Não existem atalhos. O que existe, sim, é a dedicação do homem a compreender, a entender as palavras do Cristo e, de uma certa forma, considerá-las, passar a considerá-las como a coisa mais importante da sua vida. A única maneira de quebrarmos o radicalismo que, infelizmente, até hoje ainda existem em certas culturas, que dividiu a humanidade em dois rebanhos, bons ou maus, será com a recuperação da moral do Cristo. Recuperar a moral do Cristo, no entanto, Edu, exige a vivência dos padrões do Evangelho. Edu, algumas pessoas falam assim: ah, mas é muito complicado você ser espírita, é muito complicado você ser cristão. Não tem outro jeitinho aí para eu acertar a minha vida, de eu me entender com o Criador? Olha, Edu, o ideal cristão é denunciado muito simples. Ensina-nos André Luiz que com 10 minutos de leitura do Evangelho, nós teremos o roteiro para toda a nossa vida. Mas esses minutos podem ser reduzidos a alguns segundos, olha só, diante deste maravilhoso enunciado. Na verdade, nós temos aqui nesta frase um símbolo que resume toda a moral do Cristo. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Olha aí, Edu, é muito simples o enunciado cristão. Com uma só palavra, você já encontra o ícone que vai mostrar a você, sinteticamente, qual deve ser a sua conduta aqui na Terra para usá-lo como antídoto contra o radicalismo que existe entre o bem e o mal. O Espiritismo veio quebrar isso. Veio trazer uma péssima notícia àqueles que diziam que o indivíduo que errasse, que tivesse pecado, não tinha mais jeito. Todos nós temos jeito. Ninguém vai receber uma pena irremissível. Acabou essa história de inferno eterno. Ninguém mais acredita nisso. Nem mesmo irmãos bastante lúcidos acredita nessa história em que o indivíduo vai ficar pela eternidade. Você sabe o que é eternidade? Você pega 1 milhão de anos e ainda é um cisco da eternidade. Então, ninguém está irremediavelmente perdido. Todos nós temos salvação. E aquele que fala de maneira diferente não está entendendo que Jesus nos trouxe a figura de um Deus misericordioso. Quem fala que as pessoas não têm jeito, que elas estão eternamente destinadas ao sofrimento, não está entendendo que Jesus nos trouxe a figura de um pai amoroso, misericordioso, tolerante, que vai nos dar tantas oportunidades quantas forem necessárias para um dia caminharmos em direção à perfeição.
Perfeito, Sidney. Sidney, em seu artigo, você cita o pastor Maxwell. Você poderia falar alguma coisa sobre o pastor Maxwell para nós, Sidney? Ah, sim. Então, agora nós estamos entrando exatamente no cerne do nosso temário. No final do século XIX, mais precisamente em 1896, Charles Sheldon, o escritor, publicou a história do reverendo Henry Maxwell, um pastor evangélico. Certa ocasião, Edu, esse pastor evangélico, que era um homem muito bom, muito justo, de um coração muito bom, percebeu que entrou na igreja lotada dele um indigente, um homem mal cheiroso, mal vestido. E o que queriam fazer os componentes daquela elitizada congregação, Edu? Queriam que espantasse o homem o mais cedo possível. O pastor brecou tudo e falou: escuta aqui, nós estamos aqui estudando Jesus. Estamos tentando imitar os exemplos de Jesus. Estamos interpretando Jesus. Eu pergunto a vocês, ele dirigindo-se àquela elite, àquela congregação enorme que queriam, de qualquer jeito, espantar o homem que estava ali. O que faria Jesus se estivesse em meu lugar? Em meus passos, o que faria Jesus? Essa pergunta sacudiu a igreja do pastor Henry Maxwell. Essa fundamental pergunta da literatura cristã atravessou décadas e chegou até os nossos dias, Edu. Perfeito. Sidney, essa indagação, essa frase forte, em meus passos, o que faria Jesus? É um brado de alerta, Sidney? Ah, sem dúvida. E Richard Simonetti, certa ocasião, criou uma palestra que depois virou um capítulo de um dos seus livros. Denominada, a palestra chamava-se Função Social do Evangelho. Eu percorri o Brasil ao lado do Richard, fazendo essa palestra ao lado dele. Richard Simonetti nós dois fizemos durante muito tempo essa palestra com o mesmo desafio do reverendo Maxwell, com o objetivo de restabelecer os valores do Cristo para superar a indiferença dos homens em relação aos textos evangélicos. Porque nós criamos uma barreira, né? Levantamos uma barreira dividindo bons e maus de um de cada lado, ricos e pobres, famosos de obscuros. E Simonetti, nessa palestra, nos dá o seguinte texto: diante das diferenças sociais, das palavras ainda frequentes, maldade e perversidade, definindo atitudes mentais inferiores, diante do crime, da carência, da corrupção e da injustiça, o que faria Jesus em meu lugar? Eu e Simonetti perguntávamos nessa palestra. Essa instigante indagação teve como objetivo emitir um brado de alerta ao indivíduo diante das situações da vida, convidando a seguir os passos do Cristo e a buscar uma melhor maneira de viver. Para alguns, Edu, esse convite soou como estímulo à caridade. Para outros, como um impulso assim para lutar pelo resgate dos oprimidos. Mas para todo mundo, representou um chamado, o chamado da doutrina espírita, à transformação pessoal. Será sempre um questionamento sobre como temos aproveitado as oportunidades que Deus nos concedeu nessa existência.
e se não devemos abrir mão daquilo que consideramos mais valioso em nome de um bem maior. Nesse tema, destacou-se a semeadura para a transformação do ser humano, de quem se espera o despertamento espiritual. Esse despertamento, Edu, nós percebemos agora que muitos jovens, muitos políticos, eles se inspiraram no Cristo para promover profundas mudanças sociais. Quando evocamos Jesus como testemunha ocular dos nossos passos, e aí passamos a levar em conta valores como solidariedade, desapego, então nós começamos a fugir das teias do isolamento e do egoísmo. É um processo lento, viu, Edu? Que nós vamos ainda levar várias encarnações para assimilar. E nós, espíritas, estamos sendo convocados para dar o testemunho do Cristo em nossas vidas. Podemos dizer, então, que Maxwell foi uma das maiores inspirações do Richard Simonetti? Sem dúvida. Para essa palestra foi. Ele trouxe ali a possibilidade de... É um livro que foi escrito, né? E o texto, o tema do livro é exatamente esse. Em meus passos, o que faria Jesus? Então, quando Cristo nos convida a orar pelos que nos perseguem e caluniam, Edu, não estamos diante de uma mera retórica do Mestre. Jesus não apenas falava, como eu já falei no comecinho da nossa conversa, Jesus falava e exemplificava. Prova disso, Edu, é que no momento extremo em que ele havia sido colocado no madeiro infame, ele ainda exemplificou, dizendo, fazendo em oração para Deus, dizendo mais ou menos assim: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo. Então, Edu, não somente a palestra do Simonetti, não apenas esse livro, mas o Espiritismo, na atualidade, é Jesus que volta a nos falar. E nós percorremos um certo tempo, um certo caminho, e já estamos em condições para começar a colocar Jesus em nosso lugar. De que forma? No relacionamento familiar, no tratamento com as pessoas do nosso local de trabalho, as pessoas ligadas à sociedade, nas ações relacionadas com a natureza. Nós, espíritas, estamos sendo convocados para ser bons cidadãos. Mas espera aí, o que tem a cidadania a ver com isso? Tem muito a ver, Edu. Porque se há uma coisa que nos aproxima muito dos ideais cristãos, o exercício da cidadania. É você ser educado no trânsito, é você sensibilizar-se com os problemas da sociedade, é você aplicar aquilo que você conhece, que você aprendeu na sua religião, seja lá qual for a religião, na sua casa, com o próximo mais próximo, com a sua esposa, com o seu filho. De que adianta, Edu, nós ficarmos batendo no peito aí, dizendo que somos cristãos, que somos espíritas, botar uma faixa assim na testa, fora da caridade não há salvação, ou botar um crachá assim, que somos espíritas, se nós não praticamos a lei cristã, e o espiritismo nada mais é do que a revivescência dos princípios do Cristo. O espiritismo é Jesus que volta a nos falar. Se nós aplicarmos esses princípios com o nosso familiar mais próximo. Há uma página de Emmanuel
no Livro da Esperança, um livro bem antigo, que foi lançado em comemoração ao centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Só os mais antigos conhecem esse livro, chama-se O Livro da Esperança, em que ele fala assim que é muito bom que a gente leve em conta os princípios de Jesus, principalmente uma das parábolas mais conhecidas dele, a do bom samaritano. Relembrando rapidamente, um homem descia de Jerusalém para Jericó e, de repente, viu um homem caído na estrada. E diz Emmanuel, às vezes, os caídos de Jerusalém para Jericó não estão nos hospitais, nas prisões, nas casas de apoio, estão dentro da nossa casa. E é aí que nós vamos encontrar o próximo mais próximo. E é aí que nós vamos perguntar, em meu lugar, o que faria Jesus? Cid, nós estamos se aproximando aí perto do final do nosso bate-papo. Está muito gostoso, rapaz. A gente poderia continuar aqui a noite toda. Muito bom, está muito gostoso, muito proveitoso. Eu queria, assim, para a gente fechar com chave de ouro esse nosso bate-papo, nós sempre recebemos o conselho para que nós possamos, né, no final de cada dia, refletir as nossas atitudes, fazer um balanço de como nós estamos agindo, principalmente perante o nosso próximo, como você disse aí, o próximo mais próximo, né, dentro da nossa própria família. Caberia fazer essa pergunta todos nós diariamente: o que faria Jesus em nosso lugar? Em meu lugar, o que faria Jesus, Sidney? Você sabe que eu gosto muito de citar Santo Agostinho. Aliás, como você sabe, Santo Agostinho foi assim, ele agradou a gregos e troianos, né? Eu falei aqui em Lutero, e Lutero tinha assim um grande respeito por Santo Agostinho. Lutero era um bispo alemão que pertencia à ordem de Santo Agostinho. Então, os protestantes, os evangélicos, têm em Santo Agostinho uma grande consideração. A primeira igreja que acolheu as revoltas de Lutero, que era agostiniano, foi a igreja anglicana, que, por sua vez, tem um grande respeito por Santo Agostinho. Santo Agostinho foi considerado doutor e depois canonizado pela Igreja Católica. E Santo Agostinho é considerado um dos maiores colaboradores de Allan Kardec na confecção do Livro dos Espíritos. Então, ele é uma unanimidade, Santo Agostinho. E você sabe que ele, na juventude, ele foi da pá virada, né? Como diria minha mãe. E ele era, assim, uma pessoa que, de maus bofes mesmo, ele teve... quando ele nasceu na África, né? Mas era uma possessão romana, por isso que ele era considerado romano. Mas ele teve um filho com uma moça lá. Ô, Edu, você sabe quem foi a mãe de Santo Agostinho, né? Santa Mônica. Ela foi canonizada pelo trabalho que esse moleque deu para ela para colocá-lo na linha. Então, Santo Agostinho, uma certa ocasião, estava assim nos fundos da sua casa e ele ouviu, assim, como se fosse um pássaro cantando, e ele interpretou esse pássaro cantando, dizendo assim: toma e lê, toma e lê. E ele estava com a Bíblia na mão, abriu assim e caiu exatamente numa das epístolas de Paulo que se encaixou para a situação dele, que era um devasso, né? Ele gostava das noitadas, de mulherio, de bebida. Ali caiu a ficha para Santo Agostinho.
eu gosto muito de citar o que ele fala na questão 918 do Livro dos Espíritos, quando ele recomenda ao homem que conheça-se a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, já diz um sábio da antiguidade. Mas como é que eu vou fazer para me conhecer? Fazei o que eu fazia enquanto estava na terra. Toda noite eu passava em revista, fazia um balanço das minhas atitudes durante o dia e eu perguntava para mim mesmo: como que eu vou interpretar o que eu fiz? Como que eu vou entender o que eu fiz durante o dia? Há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu possa me envergonhar? Ah, tem. Hoje, durante o dia, eu perdi a boa e falei muito alto com meu filho, gritei com ele. Que bobagem! Com meu filho eu gritei. Amanhã eu não faço mais isso. Há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenho que me envergonhar? Olha, eu pensei. Eu sei que a gente costuma racionalizar as próprias atitudes, a gente costuma se desculpar para si mesmo, mas, honestamente, eu não achei nada que eu tenha feito de errado hoje. Estou com a consciência tranquila, graças a Deus. Amanhã procurarei agir da mesma forma. Então, essa pergunta, Edu, para encerrar a nossa participação, essa pergunta deve ser feita constantemente nas nossas orações. E fazer oração à noite, assim, se possível, com o olho bem aberto, com a luz acesa mesmo, e fazer uma reflexão. O que faria Jesus em meu lugar em relação às coisas que eu fiz hoje? Aí está o fiel da balança. Qual deve ser o direcionamento das nossas atitudes? Se nós queremos honrar a encarnação atual, e não é fácil conseguir uma encarnação, viu, Edu? A fila é enorme. Basta você saber, por exemplo, que nós temos aí em torno da Terra, em torno de 20, 21 bilhões de espíritos. E quantas vagas nós temos? 7 bilhões. Então, se eu desencarnar hoje, vou entrar no fim da fila. No mínimo, vou levar 300 anos para reencarnar. Isso se eu merecer tornar a encarnar aqui no planeta Terra, que já está fazendo uma limpezinha, né? Já está mandando muita gente para outros lugares aí. Tomara que a gente tenha condição de, depois do nosso desencarne, nós podermos retornar para a Terra e viver mais uns tempos aqui nesse planeta, Edu. Mas é a pergunta que Santo Agostinho nos recomenda para que façamos o nosso balanço diário para saber se estamos efetivamente fazendo o que faria Jesus em nosso lugar. Perfeito, muito obrigado, Sidney, tê-lo aqui. Nós temos aqui várias mensagens, muitos irmãos elogiando a palestra, elogiando as suas colocações. E nós, mais uma vez, em nome de toda a diretoria da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, te agradecemos. Em nome da Cleusa Bife, que é a nossa diretora de doutrina, que está sempre aí ligando para as pessoas, chamando para fazer as palestras. Nós só temos a agradecer. Esperamos contar com você o mais assim breve possível. Tá aqui, ó. Cleusa Bife, palestra maravilhosa, Sidney. Obrigado pelo aprendizado. Muitas mensagens. Então, a gente espera contar com você o mais breve possível, mais uma palestra online, o que era difícil, porque nós sabemos da agenda, da correria que é a vida de todos nós, se tornou um pouco mais fácil, né? De tudo isso que está acontecendo, estamos saindo, a nossa casa espírita, todas as casas espíritas mais unidas, mais irmanadas, na busca do bem comum. E então, nós só temos a agradecer, eu queria que você fizesse algumas considerações finais a população aqui de Araraquara, da sua cidade de Bauru, Sidney. Você sabe que eu tenho 2 filhas aí que moram em Araraquara, né?
E tenho 5 netos aí, né? Olha! E, duas, acho que quase, com exceção daquela que tem 5 aninhos, os 4 mais velhos estão estudando, uma em Franca, os outros em Campinas, mas a sede deles é em Araraquara. Que bom! E eu me sinto muito bem nessa cidade e eu quero agradecer a vocês essa oportunidade. E dizer que nós estamos à disposição, é obrigação nossa como espírita, como escritor, como orador, estar à disposição de vocês. E não tem essa aí de agenda não, viu? Você pode falar para a Cleusa que o cachê é sempre o mesmo, a agenda... Você sabe que eu recebi ontem o agendamento de uma entidade aí de Araraquara, os Amigos do Consolador, já marcaram 2 palestras comigo para o ano que vem. Uma, se não me engano, vai ser em março e outra em dezembro. Eles estão acreditando que eu vou estar encarnado nessa época lá, viu? Beleza, Sidney. Ah, com certeza vai estar. Você tem uma missão importante aqui entre nós, viu, Sidney? Mais uma Obrigado. vez, muito obrigado. E eu gostaria, rapidamente, convidar a todos para que pudéssemos agradecer por mais essa noite muito prazerosa. Ah, estamos sentindo, assim, uma paz tão grande em nossos corações. Como diria um grande amigo meu, não tem dinheiro que pague. Essa harmonia, essa paz. Quando fechamos nossos olhos, nos sentimos nos bancos lá da escola do Mestre Jesus, assistindo aos palestrantes, aprendendo. E isso é muito importante para todos nós, ó Pai. Muito obrigado. Que todos nós tenhamos uma excelente semana, muito proveitosa, com muitas realizações morais, espirituais e materiais também, porque ainda fazem parte do nosso dia a dia, mas que não a coloquemos em primeiro plano, sempre melhorando e aperfeiçoando a nossa moral, e assim, com certeza, todas as coisas boas irão advir dos nossa melhora interior e das nossas atitudes. Que Deus Pai nos ilumine hoje e sempre, e que na próxima semana aqui possamos estar reunidos aprendendo hoje e sempre, e que assim seja. Tchau, tchau, Sidney. Muito obrigado. Tchau a todos que nos acompanharam. Um grande beijo em nome da Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Um abraço para todos aí de Bauru, Sidney. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado. Tudo de bom. Um abração. Até mais. Até mais.